Olá, meu amigo, minha amiga, todos os nossos telespectadores do BQ TV. Estamos aqui para agradecer aos nossos contatos, lembrando a vocês que toda semana nós temos um bate-papo bem legal. E para que esse nosso bate-papo continue sempre bem e melhor, vai o nosso e-mail batepapo@bqtv.com.br. Hoje, como havia combinado, nós vamos falar sobre bullying. Eu até deixei um pedacinho, sobre o que é bullying na outra gravação. Mas vamos relembrar. O que é o bullying? Essa situação tão falada, o que eles tanto falam, por que eles brigam tanto, por que as pessoas estão tão agressivas, Onde se caracteriza o bullying? O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneiras repetitivas por um ou mais aluno contra outros colegas. O termo bullying é de origem inglesa, Significa o valentão, o brigão. E mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Vamos lá. Por que nossas crianças estão sofrendo tanto bullying? O que está acontecendo? Por que essa forma de violência tem crescido tanto no mundo? O que acontece, gente, que as pessoas estão agredindo tanto umas às outras? E essa é a nossa questão hoje. Por que o bullying está tão em evidência? Bem, eu vou tentar falar para vocês de uma maneira bem clara, O nosso contexto social, a nossa realidade acaba provocando essa falta de tolerância com o outro. E dentro das escolas, nas universidades, neste contexto, essa tolerância realmente está bem diminuída em todas as situações. E o bullying acontece, como eu falei, nas escolas, nas universidades, na família, na vizinhança, no local de trabalho, e os especialistas falam que isso está crescendo muito. À primeira vista parece um simples apelido, algo inofensivo, Aquela brincadeirinha que você faz com seu colega, Aquela situação onde você está ali só criticando de uma maneira legal. Isso não é bullying, porque agora é assim. Tudo que acontece, qualquer ofensa é bullying. Não é bem assim. Existem algumas brincadeiras entre amigos. Afinal de contas, hoje a gente não pode mais falar do defeito do outro ou brincar com o defeito do outro. Pode. Isso não é bullying, gente. A partir do momento que você começa a fazer isso repetidamente, que você começa a agredir, começa a planejar, a criar situações para constranger o outro, para poder agredi-lo fisicamente, verbalmente, que você começa a criar essas situações, isso é caracterizado como bullying, Orson Camargo, um colaborador da revista Brasil Escola, ele fala que o bullying se divide em duas categorias. O bullying direto, que é uma forma mais comum entre os agressores masculinos, Ou seja, entre homens e homens, é um bullying hoje onde o menino agride o menino de uma forma geral, E o bullying indireto, sendo essa a forma mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característico o isolamento social da vítima. Então vamos ao bullying direto, que é aquele onde os meninos, literalmente no termo comum, saem na porrada. Hoje nós sabemos que não é só os meninos, mas o bullying direto é aquele que você parte para agressão física de uma forma muito característica, inclusive fazem aqueles cercos em portas de escola, que a gente hoje costuma até chamar de algumas gangues. Tem pessoas que hoje vivem disso, alguns adolescentes formam esses grupos para esse tipo de agressão. E o bullying indireto, como eu falei, vou explicar melhor agora, é aquela forma que você faz, mas não é uma forma muito direta. Você faz as coisas sem que todo mundo perceba. Como que eu vou explicar para vocês? É aquela situação, sabe, que faz e esconde a mão? É mais ou menos isso. Eu agrido, mas na hora que está na frente do outro, eu trato bem, eu passo a mão, Aí essa situação é a que a gente chama de bullying direto. O que causa o bullying na pessoa? A pessoa que sofre o bullying, A vítima, normalmente, ela teme esse agressor.
tá? Ela teme as ameaças, ela teme a concretização da violência física, às vezes até uma violência sexual, ou das perdas dos seus meios de subsistência. O que é isso? Gente, a pessoa que sofre o bullying, tá? Ela fica amedrontada, assustada. A pessoa que sofre o bullying, ela perde apetite, ela pode entrar em depressão. Você imagina você ser ameaçada todas as vezes que você está num contexto de escola, de trabalho ou em qualquer outra situação, tá? O bullying é um problema mundial, como eu falei para vocês. Ele acontece em qualquer contexto, com todas as pessoas, em todas as situações. Nós temos que levar em consideração o quê? Quando eu posso perceber que o meu filho está sofrendo bullying? Vamos falar primeiro de quem sofre o bullying. Qual as características, Glaucio? O que acontece com essa criança? A criança não quer ir para a escola. A criança perde o rendimento escolar. A criança começa a ficar isolada e tristonha. Começa a ter terror noturno. Começa a ter pavor de situações de aglomeração. Começa a ter medo de todas as situações. Às vezes, dependendo do tamanho da criança, começa a ter enurese noturna ou às vezes até mesmo a enurese diurna, tá? O que é a enurese? É eu fazer o xixi sem controle. Então, assim, a criança começa a ter várias situações. E aí você começa a perceber e fala, alguma coisa está acontecendo com meu filho. Por que ele não quer ir mais à escola? Por que ele não... O que acontece com essa criança? Eu gostava tanto de ir para a escola. E aí você força. Não, você tem que ir para a escola, tá na hora de ir para a escola, você tem que ir, e a criança não quer ir, chora. Investigue isso. Eu falo o seguinte, criança, tá? De um modo geral, até uns 7, 8 anos, elas são muito autênticas nas suas emoções. Então, se alguma coisa está acontecendo com essa criança, pai e mãe, investigue. Investigue porque tem alguma coisa errada, tá? Às vezes a professora nem percebeu, porque às vezes é um bullying indireto. Então aí a professora nem percebe. E aí agora vamos falar um pouco sobre aquele que agride, o que faz o bullying. Como que nós podemos demonstrar isso? Agora vamos falar sobre aquela pessoa que faz o bullying, aquele que agride, o que é o agressor. Que muitas vezes a escola tem uma tendência de não prestar atenção nisso, nessa ocorrência, tá? As escolas às vezes acham, isso é coisa de criança, eles brincam assim mesmo. Nós temos que ficar atento, escola. Professores, educadores, vamos começar a perceber. Vamos começar a perceber aquele aluno que tem um comando maior, aquele aluno que não empresta o brinquedo, aquele aluno que está sempre agredindo. Ele tem uma tendência... Pode ser, eu estou falando que ele tem uma tendência a virar uma pessoa que vai fazer bullying com outras crianças. Então nós temos que prestar atenção. As escolas têm que estar atentas a essa ocorrência, têm que admitir que o bullying existe entre alunos. Não podem desconhecer esse problema, se negar a enfrentar. Tem que ser falado. Como que eu vou falar disso na escola? Nós temos que falar sobre as disciplinas, nós temos que falar sobre cidadania, nós temos que falar sobre respeito ao outro. E não adianta a gente só fazer palestras sobre isso. Nós temos que dar exemplo claro para os alunos. Olha, se você fizer isso é desrespeito, se você fizer aquilo é bullying. Nós temos que dar exemplos claros para as crianças, situações do dia a dia para que eles possam entender. E isso tem que ser falado o tempo todo. Não é uma vez que vai falar, não é uma outra vez que vai falar. Nós temos que tratar desse assunto nas escolas direto, afinal de contas, está ali, é real. Nós vamos para o nosso intervalinho e daqui a pouco eu volto falando mais sobre o bullying. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera. Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro.
Chegou em Barbacena um novo, revolucionário e ecológico jeito de lavar seu carro. Aqua Zero. Gasta um copo de água. Produtos biodegradáveis. Não arranham seu carro e não agridem o meio ambiente. A lavagem ecológica em uso urbano pode durar até uma semana. Aqua Zero é lavagem ecológica e estética automotiva, com ótimo custo. Lavagem a partir de R$35. Isso mesmo, R$35. E tem muito mais na Aqua Zero. Lavagem técnica do motor, higienização, impermeabilização de bancos de tecido, limpeza de forrações internas de teto e portas, revitalização de plásticos e cromados, cristalização, enceramento profissional, polimento e cristalização de pintura e cristalização do vidro, que deixa de absorver água da chuva, garantindo sua segurança. A Aqua Zero possui na loja tabela com preço de todos os seus serviços. Faça uma avaliação e deixe seu carro como ele merece, com ótimo custo. Confira e comprove. Aqua Zero, seu carro novo de novo. Rua Embaixador Rui Barbosa, número 54, próxima à Praça da Estação, no centro. Telefone 3333-8331. Aqua Zero. Voltamos do nosso intervalo falando sobre o bullying. O que é o bullying, né? São os apelidos pejorativos criados para humilhar os colegas, as crianças e os adolescentes. Bom, como eu estava falando para vocês, o que acontece com essa criança que sofre bullying, tá? O que vai virar desse adulto? Como que esse adulto vai ter um sentimento quando ele crescer? Normalmente vão ser sentimentos negativos, baixa estima, com uma tendência a ter depressão, com problemas sérios de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamentos agressivos também. É a lei da ação e reação, tá? Em casos extremos, a vítima pode até tentar cometer suicídio. Nós tivemos um caso desse na mídia, tá? Onde um adolescente cometeu suicídio, o aluno não aguentou as agressões sofridas pelo bullying, tá? Então vamos lá. O autor da agressão geralmente são pessoas que têm pouca empatia, tá? Pertence a famílias desestruturadas, em relacionamento afetivo entre os seus membros tende a ser escasso e precário. Por outro lado, tá? O alvo desses agressores geralmente são pouco sociáveis, com baixa capacidade de reação, de fazer cessar esses atos que se prejudicam contra si mesmo. Possui um forte sentimento de insegurança que o impede de solicitar ajuda. O que é isso? O agressor, ele escolhe já aquele no meio do grupo que é o mais fraco, que é o que está ali no cantinho, que é o esquisitinho, que é aquele que é mais mirrado, que a gente fala. Esse é o alvo predileto de quem faz o bullying. Por quê? Porque quem faz o bullying, ele realmente tem uma necessidade de autoafirmação. Então, por isso ele faz isso com o outro. E ele não vai subjugar uma pessoa no mesmo nível dele, né? Ele vai tentar subjugar um outro. Porque o bullying faz o quê? Ele fere vários princípios, principalmente o respeito à dignidade da pessoa, ou seja, o respeito à dignidade do outro, o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso está no Código Civil, gente. Determina que todo ato ilícito que cause dano a outro gera o dever de indenizar. Não é o indenizar financeiramente, tá? Mas é o indenizar uma tentativa de reparar esse dano. E o responsável pelo ato do bullying também pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as escolas prestam serviços aos consumidores e são responsáveis pelos atos de bullying, que praticam dentro deste estabelecimento de ensino e de trabalho. Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande sobre o bullying também. Não é só o aluno que faz o bullying, não é só aquele aluno que está agredindo. A escola tem que ser responsável. O chefe de trabalho tem que ser responsável por isso também. A empresa onde você trabalha também tem que ser responsável por isso. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as várias formas de bullying entre alunos, tá? São as mais diversas. Empurrões, pontapé, né? Espalhar histórias humilhantes, mentiras para poder implicar a vítima em situações vexatórias, inventar apelidos que ferem a dignidade, captar imagens da pessoa de uma situação meio assim, ou então até colocar aquelas imagens que tem na internet, né, de pessoas bem
bem esquisitas, bem estranhas, e colocar o nome da pessoa, enviar mensagens, tá? Excluir essa pessoa do grupo. Isso nos joguinhos da escola, por exemplo, no jogo de futebol entre os meninos, né? Vão fazer educação física, aí aquele que faz o bullying, o agressor vira pro outro e fala assim, ó, sai pra lá, você não faz parte do meu time, não quero você aqui. E aí já começa a deferir vários apelidos, várias agressões, costumam empurrar e ameaçar. O professor de educação física tem que estar muito atento a essa situação, porque na hora do jogo, na hora da educação física, é que eles começam e é que fica mais propício a fazer esse tipo de agressão ao outro, a meter medo na sua vítima, principalmente na hora do jogo. Já entre as meninas, tá? Elas costumam espalhar rumores mentirosos, fazer ameaças de segredos. Lembra que eu falei do bullying direto? Com meninas é assim. Elas começam a espalhar fofocas e mentiras para causar um mal-estar. As ameaças podem vir acompanhadas também de extorsão, de chantagem, sobretudo essa 3, 2, 1. E tudo isso acontece mais entre quinta e sexta série, que é uma fase propícia da criança de se autoafirmar. Ela está saindo de uma infância, querendo entrar numa pré-adolescência, e aí então essa situação é um conflito já para essa criança, ela precisa se autoafirmar. Aquele que sofre o bullying tem uma necessidade de se sentir incluído. Ele saiu lá da 4ª série da tia, aí ele vem para a 5ª, 6ª série, onde ele tem vários professores, outros grupos, às vezes muda de escola. Tudo isso já é uma situação que causa um certo desconforto para essa criança. E aí ela começa a sofrer o bullying na escola. O que acontece essas agressões? Tem consequência psicológica? Tem, muita, tá? Uma criança que sofre bullying, como eu falei, vai ser um adulto problemático, de baixa estima, tá? E aí o que acontece, né? Quais são as nossas providências, pais e professores? Como que nós vamos lidar com isso? Chamar o pai e a mãe desse agressor, dessa criança que agride, tentar trabalhar isso, porque como eu falei, muitas vezes são de famílias desestruturadas. O que é uma família desestruturada? São famílias onde não existe diálogo, onde não existe amor. Hoje as nossas famílias estão numa situação onde nós, mulheres, somos a provedora de tudo, mas isso não quer dizer que seja uma família desestruturada, tá? Pai, mãe e filho não é a questão de ser uma família estruturada. Às vezes uma criança é criada pela mãe e ela é muito mais bem estruturada do que aquele que tem um contexto normal, tá? O bullying atrapalha muitas coisas, gente, muitas coisas. Nós não podemos esquecer, tá, que quem sofre bullying às vezes fica excluído. Nós preocupamos tanto com aquele que está fazendo bullying e esquecemos aquele outro. Lembrando que o bullying causa também uma dificuldade na aprendizagem. Tem uma porcentagem de reprovação muito grande, tá? Os casos de agressões acontecem no maior período, na maior parte das situações, elas acontecem aonde? Dentro da escola. Ah, Gláucia, eu devo levar meu filho que sofreu bullying para um atendimento psicológico? Deve, tá? Você deve levar, sim. Mas você tem que ver também se isso foi uma situação que já foi resolvida, se foi uma situação que já está bem elaborada pela criança. A maioria das vezes não. É importante levar num profissional da sua confiança, procurar uma ajuda psicológica. Para quê? Para poder estabelecer novamente o equilíbrio dessas emoções. Porque todas as vezes que nós estamos em sofrimento, nós precisamos de ajuda. E essa é o nosso grande desafio. Quando eu devo procurar ajuda ou não, Cláudia? Quando eu devo fazer alguma coisa? Todas as vezes que você sentir que está angustiado, que não está dando conta de lidar com as suas emoções, você deve procurar uma ajuda. E também não é só levar a criança que sofreu bullying ao psicólogo. Leve aquele que faz o bullying também para procurar uma ajuda. Leve essa criança também para um tratamento. Hoje nós temos aí vários atendimentos em várias situações pela cidade. Ah, mas é caro, eu não dou conta. Nós temos programas na cidade que você pode levar o seu filho para um atendimento gratuito. É só pesquisar, tá? Então hoje nós falamos sobre o bullying.
Nós vamos parar por aqui e no próximo programa eu quero falar da consequência do bullying, que pode ser uma depressão. Então, no próximo programa falaremos sobre o mal do século, que é a depressão. Um beijo, até semana que vem.